E aí foi quando, isso foi em 2010, 2011, começou a Primavera Árabe, que foi uma série de protestos no Oriente Médio, que acabou culminando, infelizmente, na guerra que a gente teve na Síria, no Iêmen. A gente está lidando com as consequências até hoje. Mas, quando começou a guerra, quer dizer, a Primavera Árabe, os protestos no Egito, na Praça Tahrir, para tirar o presidente do Egito, teve uma cena que chamou muita atenção para mim. Foi logo quando estava surgindo no Twitter. Então, assim, eu tô no Twitter já há muito tempo. E o Twitter foi pivô nisso, né? Foi um pivô. Porque ele era o meio de comunicação para acontecer, né? Isso, que eles se organizavam. E teve uma imagem que viralizou no Twitter, que era um dos protestos que teve na Praça Tahrir na sexta-feira. E os muçulmanos foram protestar. E os cristãos, eles fizeram uma cerca ao redor para proteger aqueles muçulmanos. E isso no momento em que muitos cristãos sofriam perseguição, eram tratados como cidadãos de segunda classe. E depois eu fiquei sabendo que aqueles cristãos, eles frequentavam a igreja que ficava ali perto, né? Depois eu pude conhecer, visitei o Egito. A igreja Caris Al-Dubara fica no centro do Egito. E a igreja funcionava como que um quartel-general, assim. Deixa eu te falar, eu ouvi essa história. Pois é, a igreja dava suporte. E o que eu achei mais incrível foi porque aquela igreja, ela tem uma casa de oração. E há mais de 20 anos, aqueles irmãos oravam toda segunda-feira pelo Egito, com base em Isaías 19. E Deus já tinha avisado a eles que haveria um momento de grande tribulação, de grande tumulto no país, mas que era um momento para a igreja se unir. E realmente, depois, né, 2012, teve um novo governo, o governo da Irmandade Muçulmana, esse governo foi deposto, houve uma onda de violência contra os cristãos, mas foi quando a igreja mais se uniu e a igreja viveu realmente um avivamento. Sim. Então, só que o que impede que isso aconteça? Tem uma série de empecilhos, e um deles é justamente o Hamas, é justamente o antissemitismo, é o radicalismo islâmico. Porque é muito difícil porque ele não consegue separar, né? Como é que eu coloco para dentro, né? Pois é. Porque junto com várias famílias inocentes que estão ali sofrendo, você vai trazer pessoas que estão fazendo isso que foi feito. Né? E quando a gente para ver, né, qual é o grande problema? Porque hoje em dia a gente tem dois territórios que são palestinos. A gente tem a faixa de Gaza, que faz a fronteira com o Egito, e tem a Cisjordânia. Então, esses territórios eles seriam parte desse Estado palestino, lá na partilha de 47, só que eles não aceitaram, teve a guerra de 48, depois a gente teve uma outra guerra que foi em 67, que os países árabes se juntaram para atacar Israel. Israel atacou preemptivamente, e é a Guerra dos 6 Dias, porque em 6 dias Israel ganhou a guerra e duplicou, né, praticamente seu território. E ele conquistou esse território, que seria de um Estado palestino, né, conquistou porque estava com controle do Egito, outro controle da Jordânia, que foi a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e achava-se, né, Israel no início, que a gente conseguiu agora esse território, a gente vai devolver para eles e vai ter a paz. Só que não foi isso que aconteceu. E tem esse imbróglio aí, esse impasse de 67, até o nome de um livro, que eu recomendo também, esse impasse de 67 que dura até hoje. Por quê? Porque, de um lado, que era o território da Cisjordânia, a gente teve um representante dos palestinos, que é considerado hoje o representante legítimo dos palestinos, que é a Autoridade Palestina. Então, lá na década de 90, 93, eles fizeram um acordo com Israel, os acordos de Oslo. Então, por meio desses acordos, foi dividida a Cisjordânia e também lá a faixa de Gaza em áreas que eram controladas só pela Autoridade Palestina, outras só por Israel e outras em conjunto. Só que o que acontece? Em 2006, a gente vai ter eleições na Palestina. Quem ganha essas eleições? A maior parte dos assentos do parlamento palestino, o Hamas. O Hamas é um grupo radical, né, um grupo terrorista, mas ele também tem um braço político. Então, ele é ligado à Irmandade Muçulmana, lá do Egito e tudo. É um grupo que ele é religioso, então ele não aceita a existência de Israel com base em uma leitura islâmica que ele faz. Então, assim, a Autoridade Palestina tem críticas a Israel, discorda de Israel, mas está disposto a reconhecer a existência de Israel. Abriu mão da violência, inclusive, vários atentados terroristas foram cometidos pela Autoridade Palestina na época, que era a Organização da Libertação Palestina. Teve os atentados nas Olimpíadas de Munique, vários atentados na Europa. E aí, só que eles abriram mão da violência para cooperar com Israel. O Hamas, não. O Hamas, na carta de fundação, ele deixa claro que ele não aceita uma solução de 2 estados, não aceita Israel existindo. Para eles é tudo ou nada. Por quê? Porque aquele território, como eu falei, já fez parte do Império Otomano. Ou seja, foi parte de um governo islâmico. E na teologia deles, a visão deles, uma vez que um território ele é controlado pelos muçulmanos, ele não pode ser controlado por um outro povo. Ele tem que ficar debaixo do controle islâmico até o fim. Entendi.
Então, eles não aceitam a presença judaica ali. Eles querem controlar. Do mesmo jeito, também não aceitaria se fosse cristão, se fosse de um outro povo. Então, a carta do Hamas é: não aceitamos Israel. E mesmo depois dos atentados do 7 de outubro, vários líderes do Hamas já disseram que aquilo foi só o primeiro, que eles iriam fazer outros. Aquilo era só um ensaio. Era só um ensaio, que eles não aceitam essa solução em 2 estados. Então, em 2006, o Hamas ele ganha essas eleições. Em 2005, Israel já tinha se retirado por completo da faixa de Gaza, tinha entregue aos palestinos. Ok. Só que aí tem uma guerra civil entre os próprios palestinos, entre o Hamas e o Fatah, que é o da Autoridade Palestina. E aí o que acontece é que o Hamas passa a controlar a faixa de Gaza e a Autoridade Palestina está lá com Israel na Cisjordânia, trancos e barrancos, tem suas tensões, mas tem um diálogo, tem canais diplomáticos. Na faixa de Gaza, não. Na faixa de Gaza era o Hamas que controlava. E o Hamas, financiado pelo Irã, que não aceita a existência de Israel também, ele começa a atacar Israel por meio de foguetes, disparando os foguetes. Então, a gente vai ter várias guerras do Hamas contra Israel. Você tem em 2008, tem em 2012, tem em 2014, tem em 2021. Que é um conflito que nunca para, né? Ele tá ali. Ele não foi solucionado. Adormecido, mas a qualquer momento. Então, nunca foi solucionado. Nunca foi solucionado. Né? Desde lá de 48, praticamente. E aí, o que acontece? Antes desses ataques do Hamas, eram disparando foguetes. Só que Israel tem um sistema, que é o Domo de Ferro, que esses foguetes eles são interceptados ainda no ar. No ar, né? Então, é por isso que quase a gente não vai ter baixas civis, vítimas civis do lado de Israel, por conta desse sistema de proteção e outras medidas. É diferente da faixa de Gaza, que é uma área muito populosa. O Hamas lança esses foguetes, geralmente, de áreas civis. Então, faz os civis mesmo de escudo humano, é crime de guerra. E aí, quando Israel vai bombardear, por mais que Israel avise que os civis eles devem sair, mas acaba, infelizmente, ficando alguns. O Hamas às vezes não deixa eles saírem, então não consegue evitar as baixas de guerra. Mas o que aconteceu no 7 de outubro? No 7 de outubro, o Hamas ele atacou não somente com os foguetes. Ele invadiu o território. Ele matou as pessoas, ele matou assim, com requintes de crueldade. Sim, sim. Queimando vivo, filmando, decapitando, né? filmando para isso. Divulgar, né? Tem as imagens, assim, tem um filme que o governo de Israel mostra, alguns jornalistas, algumas pessoas, de 40 minutos, assim, que é terrível. Eu só consegui assistir 2 minutos. E assim, não quero nem falar muito, porque porque é para o YouTube não derrubar o nosso vídeo. Sim. Mas, assim, de decapitação é o mínimo que tem, né? Fora outras coisas. E, além disso, tem uns reféns, né, como eu já mencionei. Mas aí foi quando Israel falou assim, a gente não pode mais permitir o Hamas no nosso quintal. Sim. E aí teve essa guerra aí, que já dura mais de 100 dias, em que Israel realmente invadiu a faixa de Gaza, e é uma situação muito, muito triste para todo mundo, porque de um lado você tem as famílias, né, não israelenses, não só dos sequestrados, dos reféns que estão em cativeiro, como também dos soldados que já morreram nessa guerra. E do outro lado você tem os palestinos também que perderam suas famílias, que perderam suas casas, que estão desabrigados. Então, assim, é uma grande tragédia esse conflito. É difícil, né, da gente pensar numa solução, mas fica claro que o Hamas ele é um dos obstáculos. Então, existe uma diferença entre você ser contra o Hamas e de você ser contra o povo palestino. Entendi. Então, a minha visão, né, enquanto um sionista e também um cristão, né, um sionista cristão, é de que os dois povos eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Sim. E o propósito pelo qual a gente vê que Deus ele escolheu a nação de Israel, em que Deus ele se revela a Israel, dando as leis, né, os 10 mandamentos, fazendo aliança com Abraão, era para quê? Para que fosse uma bênção, uma luz para as nações. Sim. Né, Israel tinha que cuidar bem daquele povo que estava do seu lado. Então, eu tenho muita dificuldade com esses discursos, às vezes que eu vejo de alguns evangélicos, ou então também muito extremados politicamente, falam assim, não, só Israel tem direito a existir, os palestinos não são povo, os palestinos não são uma nação. Eles poderiam até não ser, mas hoje eles são. Hoje existem pessoas que se identificam como palestinos, que estão desabrigados por conta disso, porque não tem ainda esse país, esse Estado.